Você concorda? Após um ataque nuclear destruir sua casa, um órfão solitário de 12 anos, Koshi Nagumo, quase morreu nas ruas. Até que Deus lhe enviou uma deusa, que o resgata e o leva para o dormitório feminino. E agora ele está cercado por 5 estranhas irmãs postiças. E todas as 5 estão o ajudando a encontrar uma namorada. O que há de errado comigo, afinal? Koshi Nagumo é um garoto inútil de 12 anos. Ele volta da escola um dia e sua casa está em chamas, completamente destruída. Mas o mais chocante é que seu próprio pai foi quem causou o incêndio. Em vez de ficar e lidar com a situação, seu pai simplesmente desaparece com a nova namorada e deixa Koshi completamente sozinho. Então agora Koshi não tem pra onde ir. Ele anda pela cidade, sem saber o que fazer em seguida. Não tem um lugar pra dormir, não tem comida, absolutamente nada. Depois de vagar por um tempo, ele fica tão fraco de fome que desmaia ali mesmo na rua. Mas isso não é o fim, pessoal, porque Deus lhe enviou uma garota universitária fofa, de cabelos verdes, chamada Minoru, que o encontra. Ela diz que é pesquisadora e percebe na hora que ele está em péssimo estado, então o leva para o dormitório dela. Ela prepara um pouco de comida para ele, e Koshi come imediatamente, questionando sua própria sorte. Depois que ele termina de comer e parece um pouco melhor, Minoru lhe diz que ele pode usar o banheiro para se lavar. Koshi correu para o banheiro, todo feliz, mas no momento em que empurrou a porta, sua alma deixou seu corpo. Lá dentro estavam 3 garotas, Serene, Kiria e Frei, as outras estudantes que moram no dormitório de Minoru. Koshi não estava preparado para aquilo de jeito nenhum, então seu rosto ficou vermelho, e ele rapidamente lançou seu foguete em marcha a ré. Sai fora! Enquanto ele se apressava para sair, esbarrou em Athena, a garota de cabelo rosa do dormitório das deusas, e os dois caíram. Por causa de como caíram, o rosto de Koshi foi parar num lugar que não posso explicar a vocês. E Athena desmaiou com um sangramento nasal. As garotas que assistiam ficaram chocadas que aquele garoto conseguiu causar tanto caos logo na primeira vez que apareceu. Aquele acidente foi como Koshi foi apresentado a todos que moravam no dormitório das deusas, na universidade feminina. Minoru é do 4º ano e está atuando como gerente substituta do dormitório. Kiria é do 2º ano, muito séria e treina artes marciais há muito tempo. Frei é do 3º ano, super fã de cosplay e de criar roupas. Patana é do 1º ano, mas não consegue lidar muito bem com garotos. Porque ela é novata, uma caloura. Vocês sabem o que significa ser caloura, pessoal? Contem-me nos comentários. O que você quer dizer com isso? Ela se dá bem com garotas. Mas quando um garoto se aproxima, ela começa a sangrar pelo nariz porque ela é uma virgem. Assim como alguns de vocês, talvez. Serene é a quieta, a estranha, e ela diz que está na Terra há tanto tempo que nem se lembra quando chegou. Depois de conversar um pouco com elas, Koshi contou às garotas o que realmente havia acontecido com ele. Athena ainda estava em seu quarto, descansando do sangramento nasal, então ela não estava presente. Koshi explicou diretamente. Ele não tinha dinheiro, nem família para ficar e nenhum lugar para morar. Ele disse que queria continuar indo para a escola, mas não podia porque não tinha dinheiro para isso. Quando Minoru ouviu aquilo, ela elaborou um plano. Ela disse que o dormitório das deusas não tinha um supervisor de dormitório adequado. Então, por que não deixar Koshi ser o supervisor e morar lá? Koshi gostou da ideia na hora e disse que faria isso. As outras garotas também concordaram, já que ter alguém para ajudar no dormitório tornaria as coisas bem mais fáceis. Mas havia um problema, Athena. Elas foram contar a ela sobre a estadia de Koshi, pensando que ela entenderia depois de ouvir sua história. Mas ela disse não, imediatamente. Athena disse que não queria um garoto morando lá de jeito nenhum. Ela cresceu apenas entre garotas, escolas femininas, garotas em casa, sem rapazes, então não queria que isso mudasse agora. Eu acho, pessoal, que o pai dela também é uma garota. Ela disse que se Koshi fosse ficar, então ela iria embora. Koshi não entendeu muito bem porque ela estava tão séria sobre aquilo, e as outras pareciam preocupadas. Athena até começou a arrumar suas coisas e saiu do dormitório. Então, Minoru explicou a Koshi a situação. Ela lhe disse que Athena quase não tinha experiência em conviver com garotos. A primeira vez que ela viu um garoto de perto foi por acidente. Ela flagrou sua colega de quarto e o namorado dela fazendo algo, que não posso explicar aqui. Aquilo a chocou tanto que ela desmaiou e teve um sangramento nasal. Depois disso, ela ficou realmente nervosa perto de rapazes. Minoru, na verdade, pensou que contratar um garoto como supervisor poderia ajudar Athena a se acostumar com homens, mas não funcionou, deixou Athena ainda mais assustada. Mesmo que Koshi não entendesse completamente por que Athena tinha tanto medo, ele não queria tirar o lugar dela. Ele sabia como era não ter um lar e sentir fome. Então ele correu atrás de Athena lá fora, conversou com ela e disse para ela voltar para o dormitório das deusas, porque aquele era o lar dela primeiro. Ele disse que daria um jeito sozinho. Athena voltou para o dormitório, mas Koshi não. Ele recusou o emprego que poderia ter lhe dado comida, uma cama e a escola novamente, apenas para que Athena não tivesse que ir embora. Naquela noite ele estava de volta lá fora, dormindo em um parque, com frio e sozinho, ainda sem um lugar para ficar. No caminho de volta para o dormitório das deusas, Athena se lembrou do que Minoru disse sobre a casa de Koshi ter pegado fogo.
Aquilo realmente a tocou profundamente, porque Koshi abriu mão da chance de ter comida, escola e uma cama, apenas para que ela não perdesse seu lugar. Enquanto Koshi dormia no parque, Athena foi encontrá-lo. Ela o pegou nas costas, mesmo ele não sendo tão leve, e o carregou de volta até o dormitório. Quando ele acordou, pôde sentir o calor do corpo dela e o cheiro agradável. Ele moveu a mão sem pensar e acidentalmente tocou nos seios dela. Então o nariz de Athena começou a sangrar novamente e ela desmaiou na hora. Desta vez, Koshi teve que carregá-la de volta para dentro. Depois disso, Athena finalmente disse que estava tudo bem para Koshi trabalhar no dormitório. Ela queria tentar ser mais corajosa e ajudá-lo também, não apenas fugir. No dia seguinte, Koshi estava feliz em começar a trabalhar no dormitório das deusas. Mas quando ele olhou ao redor, o lugar estava super bagunçado. Havia coisas espalhadas por todos os quartos. O único quarto limpo era o de Athena. Koshi decidiu limpar o quarto de Minoru primeiro. Ele bateu, e quando ela abriu a porta, ela estava usando apenas uma camisa grande que mostrava demais. O que, pessoal? Eu não posso mostrar a vocês aqui. Koshi ficou envergonhado e seu rosto ficou vermelho. Ele perguntou por que ela estava vestida daquele jeito e Minoru disse que era mais fácil para trabalhar. Koshi perguntou que tipo de trabalho e ela lhe disse que só pode fazer isso com o namorado dela. Koshi disse que esperaria lá fora até que ela se trocasse e se afastou. Enquanto ele passava pelo quarto de Frey, ela de repente o puxou para dentro. Frey adora cosplay. Assim como vocês, pessoal, que amam garotas de cosplay, então ela queria vestir Koshi. Ela o fez vestir uma roupa de empregada e disse que fazia parte do trabalho. Enquanto ele ainda estava usando, Frey pediu que ele a ajudasse a tirar as medidas do corpo para que ela pudesse fazer roupas. Koshi não queria muito, mas pensou que deveria ajudar. Então ele tentou. Ele estava muito nervoso e seu rosto ficou vermelho novamente. Enquanto ele fazia isso, escorregou e Frey caiu em cima dele. Antes que algo pudesse acontecer, Minoru entrou correndo no quarto e disse para eles saírem rápido do dormitório. Um de seus experimentos deu errado e um gás estranho estava se espalhando lá dentro. Todos os três correram para fora. Koshi disse a eles que deveriam ser mais cuidadosos e não fazer coisas arriscadas como aquela. Então ele pediu desculpas porque elas eram mais velhas que ele, mas Minoru na verdade gostou que ele se importasse. Koshi ainda estava lá fora usando a roupa de empregada, então as pessoas estavam olhando para ele, mas ele não se importou. Estava frio e Minoru e Frey não estavam vestidas para o tempo gelado, então ele encontrou um cobertor para elas. Ele sentiu que já que era o único garoto, deveria cuidar de todos. Enquanto esperavam, Minoru e Frey o abraçaram para agradecê-lo. Naquele momento, Athena o viu sendo abraçado por duas garotas, e ela teve um sangramento nasal novamente e desmaiou na hora. Digam-me, nos comentários pessoal, o que ela deveria fazer quando o namorado dela aparecer? Nós não nos importamos. Koshi estava desacordado, dormindo pacificamente, quando de repente acordou porque algo muito barulhento estava acontecendo bem acima de seu quarto. Parecia que alguém estava pisando forte no teto, fazendo muito barulho. Eu acho, pessoal, que talvez estivesse rolando uma sessão de palmas. Então o teto literalmente quebrou, e a pessoa que caiu foi Kiria. Ela ficou presa no meio do caminho e não conseguiu subir de volta, então a única coisa que pôde fazer foi cair direto no quarto de Koshi. Como Koshi é realmente legal, ele correu para ajudar para que ela não batesse no chão. Mas a situação ficou estranha muito rápido, porque eles se chocaram no ar e Kiria acabou caindo bem em cima dele. Koshi estava ali deitado, confuso, tipo, por que coisas assim continuam acontecendo aqui? Porque essa nem é a primeira situação estranha que ele teve no dormitório. Enquanto ele tentava entender, notou um livro perto de Kiria. Ela tenta escondê-lo e parece toda tímida. Aquele livro é importante para ela, foi o primeiro que comprou quando começou a universidade. Naquela época, ela nem sabia que existiam histórias de romance tão doces e brilhantes assim. Ela cresceu no dojo de sua família, sempre treinando e lutando, então nunca desenvolveu aquele lado suave e feminino. Além disso, ela nunca teve um namorado. Então ela leu aquele livro de romance e aquilo a atingiu em cheio. Então ela se envolveu totalmente. Mas aqui está a parte engraçada. Quando a história fica muito emocionante, ela reprime tanto que acaba socando a parede para desabafar. É quando Koshi percebe por que o teto quebrou. Kiria é, na verdade, tímida. Ela secretamente adora romance, e quando seus sentimentos explodem, seus punhos também explodem, porque, pessoal, ela quer que outra coisa exploda. Kiria pede desculpas por ter caído, e pergunta se pode dormir no quarto de Koshi esta noite, porque ela tem medo que o próprio teto dela caia novamente. Koshi pensa, você está bem em ficar no quarto de um garoto? Mas então ele se lembra que ela tem irmãos mais novos em casa, então está acostumada a conviver com rapazes. Então ele diz que está tudo bem. Eles apagam as luzes, e em vez de dormir, Kiria começa a conversar. Ela diz que quando olha para Koshi, ele a lembra de seus irmãos mais novos com quem ela costumava lutar no dojo. Koshi só quer dormir, mas Kiria começa a sentir tanta falta daquelas lutas de treinamento que de repente o ataca como se fosse hora de praticar. Ela entra em modo dojo completo no escuro. Fica tão intenso que Koshi pensa que pode realmente estar em apuros, mas ele não se abala muito, porque ele já sabe que toda garota neste dormitório é meio especial. Todas são fofas, mas todas têm seu próprio caos. Então ele lhe diz, mesmo que eu te lembre seus irmãos, sou apenas um garoto comum, certo?
Então ele percebe que aquilo soou embaraçoso, entra em pânico e sai do próprio quarto para que ela possa dormir lá. Ele vai dormir no quarto de Kiria em vez disso. Kiria fica um pouco tímida, porque aquela foi a primeira vez que alguém realmente a chamou de fofa. Enquanto isso, Koshi nem está pensando em romance. Ele só espera que ela não destrua o quarto dele, do jeito que ela destruiu o teto dela. Koshi estava dormindo quando Serena entrou silenciosamente em seu quarto. Ela, na verdade, queria conversar com Kiria sobre algumas coisas de trabalho, mas, em vez disso, ela encontrou Koshi e também viu o grande buraco no chão. Ela lhe disse: "Se você se tornar meu ajudante, eu consertarei isso com minha tecnologia lunar." Koshi ainda estava sonolento, então ele apenas disse sim sem pensar muito, porque ele queria seu quarto consertado e queria de volta ao seu próprio quarto. Serena então fez sua estranha coisa de luz da lua nele e ficou perto da janela como um coelho lunar. Na manhã seguinte, Koshi acordou e o chão já estava consertado. Ele não entendeu muito bem o que aconteceu, mas não se importou. Ele foi fazer o café da manhã, já que é o supervisor do dormitório. Todas as garotas adoraram a comida porque estava super saborosa. Minoru lhe deu um remédio que ela fez. Frei queria que ele usasse a roupa que ela desenhou e queria lutar com ele depois de comer. Athena observou tudo isso e ficou confusa sobre como Koshi se tornou amigo de todos tão rápido. Mesmo com Serene, ela achou um pouco suspeito. Então, mais tarde, quando Koshi teve que ir comprar mantimentos, Athena disse que iria com ele para verificar se ele era realmente confiável. Mas como Athena tem medo de garotos, eles tiveram que andar pelas pequenas ruas secundárias em vez da rua principal. Depois de alguns momentos difíceis no caminho, eles finalmente compraram tudo o que precisavam para o jantar. Koshi ficou realmente impressionado com a coragem de Athena. Ela tem medo de garotos, mas ainda assim veio com ele e enfrentou a situação em vez de fugir. Isso deixou Koshi feliz, porque ele pôde perceber que ela era gentil e estava dando o seu melhor. Ele também era grato a ela, já que desde o dia em que ele veio para o dormitório, ela foi quem o acolheu para que ele pudesse ficar lá. Athena, por sua vez, estava pensando que talvez Koshi já a tivesse perdoado por tê-lo deixado sozinho daquela vez, e era por isso que ele estava conversando com ela tão normalmente. Ela começou a entender que era assim que Koshi conseguia que todas as outras garotas confiassem nele também. Ele é simplesmente gentil com todos. Enquanto voltavam, eles esbarraram em dois rapazes aleatórios. Athena quase teve um sangramento nasal de pânico porque ela tem muito medo de homens. Mas Koshi rapidamente disse: "Ela é minha irmãzinha", e a puxou para longe. Então eles foram descansar em um pequeno café. Athena estava quieta, mas Koshi pediu desculpas por tê-la carregado daquele jeito antes. Ela não ficou brava de jeito nenhum. Em vez disso, ela disse: "Me chame de irmã postiça." "O quê?" "Desculpem, pessoal, não essa irmã postiça." Ela disse: "Me chame de irmã de novo." Ela continuou pedindo. Então Koshi disse: "Ok, irmã." E ela ficou super feliz. Ela realmente gostou de ser chamada de irmã mais velha e queria ouvir isso de diferentes maneiras. Athena começou a se sentir relaxada, pensando em Koshi como seu irmão mais novo. Ela até se levantou e disse que queria protegê-lo de agora em diante, mas então seu vestido escorregou por acidente, assim como minha irmã postiça que está presa dentro de uma máquina de lavar. Athena entrou em pânico, tentou arrumar, escorregou de novo e caiu bem no rosto de Koshi. Ela ficou tão envergonhada que teve um sangramento nasal e desmaiou. Depois de algum tempo, eles voltaram para o dormitório. Koshi pediu desculpas por todo o problema e agradeceu a Athena por ter ido às compras com ele. Athena disse que ele não precisava agradecê-la. No início ela não confiava nele, mas agora ela acredita que ele realmente conquistou a confiança das garotas sendo gentil com todos. Então, ela decidiu que também quer ser a irmã mais velha dele. De volta a casa, Athena está à mesa de jantar com as outras e conversando sobre o que aconteceu mais cedo, quando Minoru entra e imediatamente começa a tentar flertar com Koshi. Athena está mentalmente tipo, não, dessa vez não, e decide a partir daquele momento que vai ficar de olho nele e tratá-lo como seu irmão postiço. Desculpem, pessoal, quero dizer irmão mais novo. Quando o resto das garotas ouve Koshi chamando Athena de sua irmã postiça, desculpem novamente, pessoal, misericórdia, ele a chama de irmã mais velha. Todas ficam com ciúmes e começam a querer que ele as chame da mesma forma também. Cerca de 2 semanas se passam depois que Koshi se muda para o dormitório. O lugar todo parece muito mais animado agora. Ele realmente se acostumou com seu papel ali. Lidando com as tarefas e ajudando como um profissional completo, Minoru até confia nele o suficiente para deixá-lo lavar suas roupas. Mas são tipos diferentes de roupas, que todo garoto deseja. Isso o deixa super envergonhado no início e seu rosto fica vermelho, mas ele ainda faz tudo corretamente. Depois de correr por aí fazendo todas essas coisas da casa todos os dias, ele de repente percebe que não voltou à escola nenhuma vez desde o primeiro dia de orientação. Ele começa a pensar em seus antigos colegas de classe e na verdade sente falta deles. Uma manhã, depois que ele termina de preparar o café da manhã, ele chama todos para descerem e comerem. Mas antes que Athena desça, ela diz que só virá se Koshi a chamar de irmã novamente. Ele faz isso e só isso a deixa realmente feliz. Quando ela estende a mão como se fosse dar um tapinha na cabeça dele para agradecê-lo, mas então a atinge novamente que ela tem medo de garotos, que se parecem exatamente com vocês, pessoal.
Ela tenta o seu melhor para se aproximar dele sem surtar. Aproximando-se pouco a pouco, lutando contra seus nervos o tempo todo, Koshi não consegue deixar de notar que a armadura de enredo dela está basicamente bem na frente de seu rosto enquanto ela tenta se aproximar, o que o deixa ainda mais confuso. Enquanto ele está preso naquele momento constrangedor, Frey se aproxima sorrateiramente por trás dele e percebe exatamente para onde ele estava olhando acidentalmente. Ela começa a provocá-lo, brincando que ele deve estar realmente interessado na roupa de Athena, que parece algo que você usaria para dormir. Então ela vai ainda mais longe e brinca sobre fazer uma versão transparente daquilo só pra ele. Athena rapidamente intervém, fazendo o seu melhor para proteger Koshi das provocações de Frey e defendê-lo. Mesmo que ela fosse a única que estava tão desesperada para que ele a chamasse de irmã em primeiro lugar. Minoru também percebe o que está acontecendo e os observa com interesse. Então Kira se adianta e diz que também quer ser a irmã mais velha dele, já que ela já tem um irmão mais novo e sabe como agir como uma irmã mais velha. Isso desencadeia uma discussão entre as garotas sobre quem seria a irmã de Koshi, e elas acabam decidindo resolver isso com um desafio adequado para ver quem realmente merece o título. Depois que o café da manhã termina, o concurso de melhor irmã começa. Primeiro quem se apresenta é Frey, que está animada para mostrar seu amor fraternal. Ela tenta vestir Koshi com uma roupa rosa choque. Ele fica totalmente confuso, tipo, por que estou usando isso? Mas para Frey é tudo sobre fofura. Ela até diz que irmãos mais novos são basicamente como brinquedos para suas irmãs mais velhas vestirem. Koshi, é claro, não concorda com isso, e assim, Frey é desclassificada. Então é a vez de Minoru. Ela quer provar que é a melhor irmã fazendo Koshi experimentar uma de suas misturas caseiras. Geralmente ela testa seus experimentos nele, mas desta vez Koshi se recusa. Ela é eliminada do concurso tão rápido quanto. Agora a Serena entra em cena. Como ela geralmente é quieta e de baixa energia, todos estão curiosos sobre sua abordagem. Em vez de fazer algo ousado, ela simplesmente se deita ao lado de Koshi e gentilmente apoia a cabeça no colo dele, mais como um animal de estimação sonolento do que uma irmã. Kiria é a próxima, e ela está confiante. Com um irmão mais novo próprio, ela sabe como lidar com isso. Ela fica brincalhona, provocando Koshi e brincando de forma mais bruta com ele. É tudo divertido até que ela acidentalmente o nocauteia. Vendo Koshi no chão, Athena corre. Claramente preocupada, ela o verifica, o acorda gentilmente e o trata mais como uma mãe do que como uma irmã. Koshi acorda e acidentalmente agarra a armadura de enredo dela, o que a deixa confusa e lhe causa um sangramento nasal. Após o caos, Koshi toma um banho relaxante. As garotas pedem desculpas por terem exagerado. Embora tenha sido uma jornada selvagem, Koshi começa a entender o que significa ter irmãs mais velhas, e ele está realmente bem com isso. As garotas ficam felizes que ele finalmente as vê como suas irmãs mais velhas. Mais tarde, Minoru o informa que ele pode voltar à escola depois do feriado prolongado. Minoru e Frey já resolveram toda a papelada necessária. No dia seguinte, Koshi está animado, ele até tem seu próprio armário de sapatos agora. Mas de repente, ele leva um chute no rosto de Tsutaya, sua amiga de infância. Ela está brava porque ele não a contatou depois que sua casa pegou fogo. Ela finge que não se importa, mas no fundo, ela claramente se importa. Depois da conversa, Tsutaya se afasta, visivelmente chateada e incerta sobre seus sentimentos. Ela honestamente se importa com Koshi, mas não sabe como demonstrar isso da maneira certa. Toda vez que ele tenta ser gentil ou amigável, ela o afasta sem querer e isso a deixa se sentindo ainda mais frustrada. Koshi, no entanto, a conhece bem e não leva isso para o lado pessoal. Ele planeja conversar com ela, explicar o que aconteceu, como sua casa pegou fogo e como ele foi parar em um lugar novo. Mas ele não planeja contar a ela a história completa, especialmente sobre as garotas estranhas com quem ele está morando. Ele se preocupa que ela possa interpretar mal. Enquanto ela se afasta, Koshi tenta detê-la segurando sua mão, mas Tsutaya fica brava e grita com ele por tocá-la. É quando ele se dá conta. Ele esqueceu completamente da condição dela. O corpo de Tsutaya reage muito mal ao calor, seja o clima quente, objetos mornos, ou até mesmo o toque de alguém, tudo isso a deixa desconfortável e, por vezes, pode até fazê-la desmaiar. Essa condição de saúde, na verdade, foi o que os uniu e os tornou amigos. Lá no jardim de infância, enquanto todas as outras crianças corriam e brincavam lá fora, Tsutaya sempre ficava sentada sozinha na sombra. Koshi a notou isolada e perguntou se ela queria brincar. Ela respondeu que não, preocupada em ficar tonta. Koshi não desistiu e segurou a mão dela gentilmente, perguntando de novo, mas sua mão quente a deixou desconfortável e ela se afastou. Foi então que ela lhe contou sobre sua condição, e ele compreendeu imediatamente. Querendo ajudar, ele correu para dentro e pegou uma bolsa de gelo para resfriar as mãos. Assim, ela não se sentiria estranha se eles dessem as mãos. A princípio, ela pensou que as mãos dele esqueceriam de novo e o empurrou. Mas então ele tocou a bochecha dela com a mão fria, e isso a acalmou instantaneamente. Aquele momento simples ficou marcado nela. Agora, enquanto almoça sozinha no terraço, ela pensa em tudo isso. Ela não entende por que age friamente quando não se sente assim. Enquanto está sentada ao sol, perdida em pensamentos, começa a sentir tontura novamente. A sombra havia se movido sem que ela percebesse.
Koshi de repente se aproxima de Sutia e pressiona suas mãos frias contra o rosto dela, fazendo-a pular. Só então, ela percebe as bolsas de gelo arranjadas ao longo de suas costas e se dá conta de que ele estava monitorando cuidadosamente sua condição o tempo todo. Ele até chegou a pedir conselhos a Minoru para que pudesse sempre ajudá-la a se manter fresca sempre que sua temperatura subisse. É óbvio que ela esteve em sua mente constantemente. Depois disso, Koshi explica calmamente tudo o que aconteceu. Quando ele termina, Sutia diz que quer verificar o dormitório das deusas com seus próprios olhos. No entanto, no momento em que tenta se levantar, sua cabeça gira. Ela balança, perde o equilíbrio e os dois caem juntos na cama em uma posição. Koshi tenta se afastar imediatamente, mas Sutia inesperadamente o segura, querendo que ele fique perto. Antes que ela possa dizer honestamente como se sente, seu lado defensivo habitual entra em ação. Seu humor muda, e ela acaba empurrando-o para fora da cama, escondendo suas verdadeiras emoções novamente. Ela não pretendia empurrá-lo com tanta força, e depois ela se recrimina silenciosamente pela forma como reagiu. Mais tarde naquele dia, depois da escola, Sutei ainda insiste em ir com ele ao dormitório para inspecionar o local. Koshi diz que não há necessidade e sua relutância a deixa desconfiada. Se ele realmente não tem nada a esconder, ela pensa então por que está tão nervoso com a ida dela. Quando finalmente chegam ao dormitório, um barulho alto ecoa. Mais um dos experimentos de Minoru deu errado. Minoru e Frei irrompem do prédio, fugindo de uma sala cheia de vapores estranhos e perigosos. Vê-los assim deixa Sutia atordoada e completamente sem palavras. Assim que o ar se dissipa e fica seguro novamente, todos voltam para dentro. Koshi apresenta Sutia aos residentes do dormitório das deusas, um após o outro. Um pouco depois, Athena aparece e Koshi a apresenta também, brincando que ela é a pessoa mais comum que vive ali. No momento em que Frei põe os olhos em Sutia, ela fica instantaneamente cativada por quão adorável a garota parece e se move, ansiosa para dar-lhe uma transformação completa. Como o corpo de Sutia é extremamente sensível ao calor, Koshi rapidamente se coloca entre elas e explica apressadamente a condição de Sutia para Frei, para que ela não se aproxime demais. Ser protegida abertamente assim envergonha Sutia e ela reage por instinto. Ela chuta Koshi para longe, com o rosto vermelho vivo enquanto se vira frustrada. Ela se arrepende de ter explodido assim quase imediatamente. As outras garotas percebem o quão envergonhada ela está e começam a provocá-la sobre isso. Para elas é óbvio que Sutia tem uma queda por Koshi, e elas brincam que Athena agora tem uma séria competição pela atenção dele. Athena tenta esclarecer as coisas, mas ninguém realmente ouve seus protestos. Depois de pensar bem, Sutia decide que precisa inspecionar o dormitório pessoalmente para julgar se Koshi estaria realmente seguro morando lá. O primeiro quarto que eles verificam é o de Koshi, e como parece completamente normal, Sutia relaxa um pouco. Athena, que nunca havia estado dentro do quarto dele antes, observa tudo em silêncio com curiosidade. Quando Sutia percebe Koshi e Athena conversando de perto, uma leve pontada de ciúme a atinge. Embora ela guarde para si, isso a queima por dentro, como se estivesse vendo ele com outra pessoa. Em seguida, eles se dirigem ao quarto de Minoru, mas densas nuvens de vapores experimentais preenchem todo o espaço, como se uma guerra nuclear estivesse ali, tornando impossível entrar. No momento em que Sutia vê aquilo, ela se lembra de todas as histórias que ouviu sobre uma misteriosa garota venenosa, o que só a deixa mais preocupada com o dormitório. Depois disso, eles entram no quarto de Frei, onde uma roupa destinada a Sutia já está preparada. Frei a ajuda apaixonadamente a vesti-la, e a cena se torna tão constrangedora para Koshi que ele se vira instantaneamente. Frei fica excessivamente animada, forçando Athena a intervir e agir como a irmã mais velha protetora de Koshi, dando-lhe um golpe nocauteador. Eles então entram no quarto de Athena. É limpo, suave e calmante, o que ajuda Sutia a se sentir menos tensa. Koshi, vendo-o pela primeira vez, nota a atmosfera acolhedora e o aroma suave. Quando ele elogia Athena por quão bem ela mantém seu quarto, ela cora profundamente, e Sutia fica alerta novamente. Mais tarde, eles verificam o quarto de Kyria, que está transbordando de livros de romance. Koshi e Athena ficam surpresos que Sutia pareça calma, até que Kyria de repente lê uma frase emocionante em voz alta e, em sua maneira dramática usual, soca a parede de excitação. O momento desencadeia todas as preocupações de Sutia. E ela se convence de que este dormitório pode ser muito caótico para Koshi. Vendo seu crescente desconforto, Serene oferece a Sutia um pedaço de pastel, mas Sutia se lembra que o pastel está estragado, o que só fortalece seu medo de que o dormitório seja inseguro. À medida que a noite avança, todos tentam corrigir a péssima impressão que deram, então pedem a Sutia para ficar até de manhã, para que todos possam compartilhar o mesmo teto. O problema é escolher um quarto seguro, já que a maioria deles parece arriscada. No final, Sutia decide ficar no quarto de Athena. Afinal, este é o único quarto seguro para ela. Quando Sutia entra no quarto de Athena para se preparar para dormir, ela continua lançando olhares afiados e desconfiados para Athena.
Mesmo assim, Athena vê isso como sua chance de consertar as coisas entre elas. Ela diz suavemente a Sutia que quer que esta noite corra bem e espera que elas possam se dar bem. Depois disso, Athena começa a fazer perguntas sobre Koshi, seu passado, como ele era crescendo e que tipo de pessoa ele realmente é, já que Sutia está com ele há tanto tempo. Athena tem certeza de que Koshi deve ser um garoto gentil e confiável, mas Sutia tem apenas uma coisa que quer saber: qual é o relacionamento de todos com Koshi? A pergunta pega Athena completamente de surpresa. Ela começa a responder, mas antes que possa terminar, um grito alto vindo de baixo a interrompe. Ambas as garotas correm e encontram Koshi tentando se cobrir enquanto Kiria está por perto. Os outros explicam o que aconteceu. Enquanto Koshi tomava banho, ele de repente sentiu tontura. Ele se apressou para terminar, e quando saiu, acidentalmente esbarrou direto em Kiria, que estava a caminho para se lavar. Foi assim que eles acabaram numa posição que você só sonha. Mantenha-se firme! Mais cedo, Kiria já havia tomado banho, mas depois praticou artes marciais ao lado da cama e suou novamente. Querendo se limpar, ela voltou para o banheiro e esbarrou direto em Koshi por acidente. Sutia fica chocada e imediatamente pergunta a Kiria o que exatamente estava acontecendo, o que faz Athena corar. Kiria olha ao redor nervosamente e também fica vermelha. Deveria ter sido um pequeno engano, nada mais. Mas Sutia não consegue entender por que ambas as garotas estão envergonhadas quando são mais velhas que Koshi. Parece injusto para ela, especialmente porque ninguém lhe dá uma resposta clara. Chateada e confusa, Sutia corre de volta para seu quarto. Mas alguns dias se passaram, e Kiria e Athena começaram a se comportar estranhamente. Elas pareciam desanimadas, ficavam quietas e se mantinham afastadas de Koshi. Elas estavam tão ansiosas para evitá-lo que até saíram de casa sem seus almoços. Frey, notando o quão incomum isso era, questionou Koshi sobre o que havia acontecido entre eles. Koshi suspeitou que tivesse algo a ver com a noite que Sutia passou no dormitório, mas ele não mencionou. Frey então apontou que as garotas não tinham dinheiro para comida e não receberiam mesada até o dia seguinte. Koshi se perguntou como elas iriam passar o dia na escola sem comer, especialmente porque suas aulas não terminariam até o final da tarde. Perder uma refeição não era possível. Frey recomendou uma resposta simples. Koshi deveria levar o almoço para elas. Mas como a escola delas admitia apenas garotas, Koshi precisaria se disfarçar de uma para entrar. Koshi concordou e foi para a escola vestido como uma garota. Assim que ele entrou, os alunos o notaram. Muitos deles acharam que ele parecia adorável e presumiram que ele devia ser a irmã mais nova de alguém. Duas garotas mais velhas eventualmente perceberam que ele era, na verdade, um garoto, mas elas não se importaram nem um pouco, apenas queriam conversar e brincar com ele. Elas o seguiram por toda parte, mas Koshi finalmente escapou e localizou Athena em sua aula de economia. Mas quando ele virou outro corredor, aquelas mesmas duas garotas mais velhas esbarraram nele novamente. Elas estavam emocionadas por estarem falando com um garoto, e a empolgação delas atraiu a atenção de ainda mais garotas. Uma multidão inteira se formou ao redor dele, bloqueando seu caminho. Felizmente, Athena saiu de sua sala de aula, percebeu o problema e rapidamente o arrastou para longe. Koshi explicou apressadamente todo o problema do almoço e acrescentou que também trouxe comida para Kiria. Athena o guiou para onde Kiria estava, mas ela andou sem prestar atenção aos seus passos. Ela esbarrou em Kiria, que carregava um balde de água, encharcando completamente as duas garotas. Como suas roupas estavam encharcadas, elas tiveram que se trocar. Koshi esperou do lado de fora enquanto elas se vestiam, mas as duas garotas mais velhas de antes o seguiram novamente. Vendo isso, Athena permitiu que Koshi entrasse, dizendo que ele poderia fingir ser sua irmãzinha, já que estava vestido como uma garota. Mesmo assim, Koshi ainda virou o rosto, envergonhado. Athena não tinha uma roupa seca própria, então Kiria lhe emprestou algumas de suas roupas. No entanto, embora as roupas fossem fofas, elas não serviam em Athena adequadamente, especialmente na região do peito. Quando ambas as garotas terminaram de se trocar, Koshi olhou para elas e quase pulou. A camisa que Kiria deu a Athena estava tão apertada que um dos botões estourou e atingiu Koshi bem no rosto. Vendo isso acontecer, Athena também teve uma hemorragia nasal e desmaiou na hora. Depois que todos voltaram para o dormitório, as garotas se reuniram em torno de Athena para verificar sua condição e garantir que ela se sentisse melhor. Minoru e Frey ficaram aliviadas ao ver que tanto Athena quanto Kiria pareciam muito mais relaxadas do que antes. Embora não conseguissem entender o que causou a mudança de humor, Minoru finalmente decidiu que precisavam conversar sobre o comportamento estranho delas em relação a Koshi, que claramente havia estado estressado com elas o dia todo. Athena rapidamente descartou a preocupação e de repente mencionou uma viagem que ela queria planejar há muito tempo. Ela sugeriu que Koshi convidasse Sutia para ir junto também. Se possível, enquanto continuavam a falar sobre o passeio, Serene de repente começou a agir de forma incomum. Ela subiu as escadas apressadamente sem dar explicações, deixando as garotas inquietas, especialmente Athena, já que toda a ideia tinha sido dela, mas as outras a tranquilizaram, dizendo que o plano estava bom e que a viagem correria bem. Minoru então disse a Koshi que era seu trabalho como assistente do dormitório ir verificar Serene.
Koshi foi ao quarto de Serene, incerto do que encontraria, já que nunca havia estado lá dentro antes. Quando ele abriu a porta, o quarto estava escuro e cheio de objetos estranhos. Serene não estava à vista a princípio. Ao avançar, uma prateleira caiu, e Serene tombou sobre ele. Koshi perguntou por que ela guardava tantas coisas e se ofereceu para ajudar a limpar, mas Serene disse que nada era aleatório. Cada item era parte de um equipamento que usava tecnologia lunar para coletar energia da lua. Koshi não entendeu completamente o que ela queria dizer. Nem eu, pessoal, consigo entender o que ela está falando. Mas quando ela mencionou a lua, ele se lembrou da noite em que ela havia entrado sorrateiramente em seu quarto. Ele havia presumido que tudo era um sonho, mas agora estava claro que realmente havia acontecido. Quando ele perguntou se ela havia entrado no quarto de Kiria naquela mesma noite, ela não negou, confirmando tudo. Serene sabia que ele tinha vindo para falar sobre a viagem. Ela disse que não era contra a ideia, mas admitiu que nunca havia viajado para além da escola e do dormitório. Sair daquela pequena área a deixava inquieta. Ela explicou que a forte energia lunar ao redor do dormitório a ajudava a se estabilizar, dando-lhe uma sensação de paz na qual ela confiava. Koshi não entendeu os detalhes, mas queria ajudá-la para que ela pudesse ir com todos os outros. Ele voltou para baixo e explicou a situação ao grupo. Juntos, eles tentaram encontrar algo que Serene pudesse carregar consigo, algo que ela considerasse parte de si mesma, para que pudesse se sentir segura, não importa onde fossem. Koshi sugeriu criar algo que imitasse a atmosfera da Lua. Com essa ideia, todos trabalharam juntos para construir uma zona de conforto portátil que Serene pudesse levar na viagem. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Koshi avistou Sutia lutando sob o forte sol de verão. O tempo já estava extremamente quente, e sua condição tornava ainda mais difícil para ela lidar. Ela estava linda em seu uniforme de verão, e Koshi a admirou por um momento antes de notar que ela estava tonta. Ele rapidamente pegou 2 bolsas frias e as colocou gentilmente em seu rosto para refrescá-la. Quando chegaram aos portões da escola, Koshi convidou Sutia para se juntar ao grupo na viagem. Ela concordou, mas insistiu que iria como supervisora. Não por diversão, ela queria ter certeza de que nada estranho ou inadequado aconteceria. Enquanto isso, de volta ao dormitório, Frei havia terminado de fazer uma roupa especial com tema lunar para Serene e a trouxe animadamente para ela. Acabou sendo um traje estilo Sailor Moon, e a ideia de Serene usá-lo encheu Frei de entusiasmo. Mas para Serene, usar cosplay em público parecia embaraçoso e impróprio. Então ela recusou silenciosamente. Frei ficou desapontada, mas Serene manteve sua posição. Então Minoru introduziu outra ideia. Ela revelou uma garrafa de forte sake luar que havia preparado, que supostamente ajudaria Serene a sair sem medo. Um pequeno cheiro a atrairia imediatamente e a faria disposta a deixar o dormitório. No entanto, Minoru acidentalmente expôs o sake a Frei, que instantaneamente ficou bêbada e incontrolável. Minoru havia criado uma bagunça sem querer e agora tinha que lidar com o caos que causou. Mais tarde naquela noite, quando Koshi voltou ao dormitório, ele avistou Kiria e Serene se movendo lentamente em uma rotina de Tai Chi Yin Yang. O exercício focava na harmonia entre 2 forças, e como a Lua faz parte do vasto universo, Kiria esperava que isso pudesse ajudar Serene a estabilizar suas habilidades incomuns. Mas a força de Serene estava diretamente ligada à própria Lua, e tentar lidar com a energia mais ampla do universo a sobrecarregava. Depois de um curto tempo, suas pernas cederam e ela afundou no chão. Nesse exato momento, Frei apareceu, vestindo orgulhosamente a roupa com o tema Sailor Moon que ela havia originalmente desenhado para Serene. Minoru, não querendo perder a diversão, apareceu em seu próprio traje também. Um momento depois, Athena entrou segurando um guarda-chuva único, cujo forro interno era pintado como um céu noturno cheio de estrelas com uma lua brilhante. Quando Serene o abriu e viu o design, sua expressão suavizou, e ela concordou em ir na próxima viagem com todos. Depois do jantar, Serene voltou para seu quarto. Antes que ela pudesse fechar a porta, Koshi correu para devolver a jaqueta dela. Ele a havia encontrado enquanto lavava a roupa, e notou que as costuras estavam se soltando. Então ele as consertou à mão. Como Serene sempre usava aquela jaqueta, ele imaginou que era importante para ela, talvez até reconfortante, como a presença da lua. Serene admitiu que estava estressada com a jaqueta se desfazendo, então ficou aliviada e grata por ele tê-la consertado. Na manhã seguinte, o grupo começou sua jornada. Quando viram a distância, presumiram que uma viagem à praia estava por vir. E eu também estou pensando, pessoal, onde está o episódio da praia? Mas o carro passou direto pela orla, deixando-os confusos. Logo a paisagem mudou e eles subiam uma estrada de montanha. Foi então que perceberam que Athena havia acidentalmente reservado uma pousada no topo. Ela se sentiu péssima, especialmente porque o lugar parecia velho, assustador e pouco acolhedor, mas como um depósito já havia sido pago, não tiveram escolha a não ser ficar.
Naquela noite, eles visitaram a fonte termal. Minoru perguntou a Athena por que ela planejou umas férias que normalmente nunca sugeriria. Athena admitiu que queria compensar a noite em que Sutia havia ficado, esperando que todos pudessem se reconectar novamente. Depois de um tempo de imersão, Minoru e Frey decidiram escalar a parede para verificar Koshi, que estava tomando banho sozinho na área masculina. Elas pensaram que ele poderia estar solitário e queriam ver se ele estava bem. Quando elas de repente espiaram, Koshi entrou em pânico, ficando vermelho vivo. As garotas pareceram desapontadas por ele nem sequer tentar espiá-las. Para acalmá-lo, elas lhe mostraram que estavam cobertas com toalhas. Elas sugeriram que todos dormissem no mesmo quarto para que Koshi não se sentisse isolado. Mas então a toalha de Minoru escorregou. É exatamente como eu esperava. E Athena rapidamente bloqueou a visão de Koshi para que ele não visse nada que não deveria. Antes que ela pudesse protegê-lo completamente, Frey deixou cair a toalha de Athena, arruinando a tentativa. Com tudo acontecendo ao mesmo tempo, Koshi teve uma hemorragia nasal e desmaiou na água quente. Quando acordou, encontrou todos com suas armaduras de enredo à mostra ao seu redor. Depois de um tempo, ele notou Athena saindo silenciosamente do quarto. Curioso, ele se levantou para segui-la. Minoru notou saindo e decidiu seguir também. Como Athena havia sumido por muito tempo, tanto Koshi quanto Minoru começaram a se preocupar. Eles revistaram o prédio inteiro, mas não a encontraram em lugar nenhum. A única área restante era a parte abandonada e restrita da pousada, a seção assustadora onde ninguém deveria entrar. Eles entraram juntos. Assim que cruzaram o limiar, a atmosfera mudou. O corredor parecia mais amplo, como se Gojo estivesse ali e iniciasse uma expansão de domínio. Koshi olhou ao redor nervosamente e tentou pegar a mão de Minoru para se tranquilizar, apenas para perceber que ela havia desaparecido. Agora, sozinho na escuridão, Koshi sentiu o medo rastejar pela sua espinha ao perceber que não tinha ideia para onde ninguém havia ido. Não muito depois, Koshi começou a procurar pelo corredor escuro. Minoru reapareceu de repente e pegou sua mão, admitindo que também estava assustada. Koshi tentou tranquilizá-la, dizendo que a protegeria, já que ele servia como ajudante do dormitório, mas Minoru insistiu que ela deveria ser quem cuidava dele porque era a mais velha. Ela se inclinou para ele enquanto dizia isso, o que o envergonhou o suficiente para que ele se apressasse em ir embora para clarear a cabeça. Enquanto seguia pelo corredor, Koshi esbarrou em Athena, que saiu de um quarto parecendo confusa. Ela explicou que estava tentando localizar o banheiro, mas acabou completamente perdida no prédio desconhecido. Enquanto os dois tentavam voltar para os outros, avistaram um fantasma à distância, o que os assustou. Athena agarrou a mão de Koshi e o puxou para longe o mais rápido possível, e eles se esconderam em outro quarto para evitar Minoru entrou e perguntou por que Athena estava agindo de forma tão estranha, deixando Koshi e Athena bastante constrangidos. Um momento depois, Serene apareceu com Minoru e confirmou que ela era a misteriosa figura branca que eles haviam encontrado antes. Na manhã seguinte, todos arrumaram suas coisas e se prepararam para voltar para casa. Koshi pediu desculpas a Serene por ter pensado que ela era um fantasma na noite anterior. Frey, sentindo que a viagem ainda não estava completa, sugeriu que parassem na praia antes de regressar. Finalmente, pessoal, o episódio mais aguardado chegou ao fim. Venham! O grupo concordou e dirigiu-se à costa. Assim que chegaram, correram para a água e começaram uma variedade de atividades de praia, aproveitando o sol quente e as ondas do mar. Sudia desejava participar plenamente, mas sentia-se um pouco desconfortável em comparação com os outros, que pareciam mais confiantes e cheios de energia. Ela notou Koshi sentado num local com sombra, observando a todos de longe. Ele explicou que os estava observando porque essa era a sua responsabilidade. No entanto, Tsuta não pôde deixar de se perguntar se ele preferia os outros por parecerem mais impressionantes. Sentindo-se insegura, ela acabou decidindo nadar sozinha por um tempo. No entanto, enquanto estava na água, ela perdeu o equilíbrio e começou a se debater. Felizmente, Koshi, ainda prestando atenção da areia, percebeu imediatamente. Como ele não sabia nadar, chamou Kiria, que correu e ajudou Soutia a voltar em segurança para a praia. Depois Koshi aproximou-se para ver como ela estava, mas ela virou-se, insistindo que ele não precisava se preocupar. Kiria então explicou que Koshi havia reagido no momento em que sentiu que algo estava errado, mostrando uma preocupação genuína por Sudia. Ela acrescentou que ela mesma teria ajudado de qualquer forma, mas Koshi ainda desempenhou um papel importante ao notar o perigo primeiro. Ouvir isso fez Sudia sentir-se aliviada, percebendo que Koshi também estava cuidando dela. Os outros ficaram surpresos ao descobrir que Koshi não sabia nadar, mas o elogiaram por agir rapidamente e fazer o que pôde. Athena o encorajou dizendo que ele deveria se sentir orgulhoso, lembrando-o de que a bravura vem de muitas formas, não apenas da habilidade física. Koshi afastou-se para comprar uma bebida, pensando nas palavras de apoio de Athena. Um sentimento caloroso espalhou-se pelo seu coração, e embora ele não o compreendesse totalmente, o pensamento permaneceu com ele e o deixou estranhamente inquieto. Como o dia estava extremamente quente, Kiria colocou compressas frias no rosto de Soutia para ajudá-la a se refrescar. Elas haviam sido preparadas antes, especificamente para Soutia, e Kiria achou atencioso da parte de Koshi planejar com antecedência para a condição dela.
Isso fez Kiria sentir uma pequena pontada de inveja, imaginando como seria receber esse tipo de atenção dele, e lembrando-se de quão próximos todos costumavam ser quando eram mais jovens. Soldia pediu desculpas a Kiria por como ela havia se comportado na noite em que ficou no dormitório, e a agradeceu por tê-la ajudado a salvá-la durante a viagem. Frey então perguntou por que Soltaia mantinha o cabelo comprido durante a estação quente, quando poderia ser desconfortável. Soltaia sussurrou algo para Kiria, que então explicou aos outros que Soltaia mantinha o cabelo comprido porque a primeira paixão de infância de Koshi, uma das professoras da pré-escola deles, tinha o mesmo penteado. Sutea o mantinha assim desde então, embora nunca tivesse contado abertamente a Koshi. Frey e Minaru ficaram encantadas com a sinceridade de Sutea, e Frey a abraçou de tanta emoção, o que sobrecarregou Sutea até ela desmaiar. Preocupada, Athena correu para comprar um doce gelado para ela. Quando Koshi voltou, viu Athena sendo pressionada por dois estranhos que tentavam forçá-la a se juntar a eles na água. Eles seguraram a mão dela, mesmo que ela os tivesse recusado. Koshi interveio imediatamente, afastando uma das mãos deles e dizendo para não pressionarem alguém que já havia recusado. Os homens zombaram dele e perguntaram se ele era o namorado dela, mas Athena respondeu que ele era como seu irmão mais novo, e Koshi disse que era o ajudante do dormitório dela. Ele então pegou a mão de Athena apenas o tempo suficiente para levá-la em segurança para longe. Quando estavam longe o bastante, ele pediu desculpas, mas Athena disse que estava tudo bem, porque ela o via como família e sabia que suas intenções não eram impróprias. Eles voltaram para o grupo, mas Koshi não conseguia se livrar da sensação pesada no peito depois. Mais tarde, enquanto Athena estava tomando banho, Sutia entrou e pediu desculpas por como havia agido antes. Ela admitiu que estava frustrada com Athena sem um motivo real. Acreditando que Athena não havia apoiado Koshi o suficiente em momentos difíceis. Embora Athena e os outros realmente tivessem, Athena confessou que sentia algo semelhante. Ela queria proteger Koshi, mas Koshi sempre acabava se preocupando com ela, e foram Minaru e Frey quem mais o apoiaram na escola. Athena explicou que toda a viagem foi ideia dela, porque ela queria finalmente fazer algo significativo por Koshi. Ela podia sentir que ela e Sutia compartilhavam os mesmos sentimentos de querer retribuir, e sem hesitação, Koshi havia concordado em ir junto. No caminho de volta para casa, Sutia sentiu-se mais tranquila. Ela percebeu que não tinha nada com que se preocupar. Athena realmente via Koshi apenas como um irmão mais novo. Quando ela se virou, notou que Koshi havia ficado para trás, observando silenciosamente o pôr do sol sobre o oceano com uma expressão pesada no rosto. No dia seguinte, Koshi parecia estranhamente quieto. Quando Frey o abraçou por trás, enquanto ele estava cozinhando, ele pulou de surpresa. E ela apontou que ele estava tão distraído que não havia notado a panela transbordando. Depois do café da manhã, Athena ofereceu-se para ajudar com a louça, mas Koshi recusou sem sequer olhar para ela, o que surpreendeu a todos. Frey ficou preocupada com o humor dele e se perguntou como poderia animá-lo. Acreditando que atividades criativas poderiam ajudá-lo a relaxar, Frey o levou a um estúdio de cosplay. Lá, eles se vestiram como personagens de um jogo popular. Frey tornou-se a líder de uma ordem de cavaleiros, e Koshi interpretou um cavaleiro servindo sob ela. Na história, seus personagens eram forças opostas conectadas como família, mas divididas porque seguiam ideais diferentes. Frey permaneceu completamente no personagem e usou a encenação para fazer a Koshi perguntas que ele tinha que responder honestamente como parte da cena. Durante a batalha encenada, ela perguntou o que o estava incomodando. Depois de hesitar, ele finalmente explicou tudo o que havia acontecido na praia. Alguém de quem ele gostava havia dito que se sentia seguro perto dele, como se fosse da família. Normalmente ele teria ficado feliz em ouvir isso, mas ultimamente ele vinha lutando com novas emoções que não compreendia. Ele temia que reconhecê-las pudesse prejudicar seus relacionamentos e a vida pacífica que havia construído com todos no dormitório. Koshi admitiu que não queria perder o lar e o calor que finalmente havia encontrado com eles. Frey apontou que o personagem que ele estava interpretando também lutava com a honestidade e encorajou Koshi a ser verdadeiro consigo mesmo. Para ajudá-lo a entender, Frey abriu-se sobre seu próprio passado. Ela explicou que costumava falar de forma muito direta e muitas vezes chateava as pessoas sem querer. Quando chegou ao dormitório pela primeira vez, ela escondeu sua verdadeira natureza porque não queria causar conflitos. Mas os outros eventualmente descobriram quem ela realmente era, e em vez de fugir, ela escolheu enfrentar as reações deles. Ela disse a Koshi que ser honesto, mesmo que surjam mal-entendidos, é melhor do que fingir para sempre. Porque enfrentar a verdade pode levar a novos tipos de laços. Depois de compartilharem suas preocupações e esperanças um com o outro, eles trocaram de roupa e voltaram para o dormitório, ambos sentindo-se mais leves do que antes. Durante o Festival Universitário Feminino, Koshi e Sudia decidem explorar o evento juntos. O festival é aberto a todos, então famílias, crianças e meninos de fora da escola também comparecem. Assim que entram no campus, eles encontram Frey, que faz parte da equipe do evento, e é responsável por ajudar diferentes departamentos com os figurinos. Como ela conhece o layout do campus melhor do que ninguém, ela se oferece para guiá-los e mostrar as áreas mais interessantes.
O primeiro destino deles acaba sendo uma barraca médica não oficial, escondida atrás do prédio da escola. Não está listada no mapa oficial do festival, então poucos visitantes a encontram. A barraca pertence a Minaru, que vende seus próprios remédios caseiros para ganhar um dinheirinho extra. O lugar parece um pouco suspeito, muito parecido com o quarto bagunçado de Minaru, e é questionável se algum dos itens que ela faz é realmente seguro. Minaru orgulhosamente mostra a ele suas 2 criações especiais, embora ambas sejam proibidas pela escola. Antes que pudessem fazer perguntas, outro membro da equipe do festival chega, e Minaru rapidamente guarda tudo. Na pressa, ela acidentalmente deixa cair uma das garrafas na mochila de Koshi sem perceber. Frei então leva o grupo ao clube de pesquisa paranormal. O clube afirma ter descoberto uma criatura estranha vagando pelo campus. Eles ainda não a identificaram, então simplesmente se referem a ela como a lenda. Explica que Serene faz parte do projeto, embora a verdade seja que a própria Serene é a figura misteriosa que o clube tem observado sem perceber. De repente, outro membro do clube entra correndo, anunciando que Serene foi vista perto das barracas de comida. Preocupados que o clube pudesse começar a tratá-la como um objeto de pesquisa, Frei, Koshi e Sudia apressam-se em direção ao pátio para encontrá-la. Quando chegam, veem muitos estudantes agindo de forma incomumente caótica, correndo em um frenesi travesso. Koshi nota uma garrafa de aparência familiar no chão e percebe que deve ser algo que Mineru deixou cair antes. Uma garota usando óculos se aproxima de Koshi, dizendo que ele lhe parece familiar. E antes que ele possa responder, Frei joga uma peruca na cabeça dele. A mesma peruca que ele usou uma vez, quando se disfarçou de garota na escola, deixando-o confuso sobre o que ela está planejando. Fumaças estranhas começam a flutuar pelo pátio, afetando várias garotas, causando um comportamento ainda mais errático. Soutia tenta intervir quando vê as coisas saindo do controle, mas a multidão de repente começa a cercá-la. No auge do caos, Serene faz uma entrada como Gojo. Ela invoca suas habilidades baseadas na lua e libera uma expansão de domínio. A luz limpa o ar e neutraliza os efeitos de qualquer substância que havia se espalhado. Todos lentamente voltam ao comportamento normal, mas o esforço deixa Serene completamente exausta e ela desmaia de exaustão. Koshi correu para o lado de Serene quando ela desabou e a ajudou a chegar à enfermaria do campus. Enquanto ele ficou com ela, Frei e Sudia saíram para comprar comida, esperando que algo quente a ajudasse a recuperar sua energia temporariamente. Dentro da sala médica, Serene explicou calmamente que comida normal não restauraria totalmente sua habilidade, e que ela precisava de um método particular envolvendo contato próximo com alguém com quem ela tivesse um vínculo especial. Koshi, lembrando-se de situações passadas envolvendo Serene, ficou envergonhado e incerto sobre como se comportar perto dela. Serene tentou tranquilizá-lo mencionando que ela contava com vários membros do dormitório de maneiras semelhantes. Não apenas ele. Enquanto ela se inclinava para frente para agradecê-lo por sua preocupação, Koshi, já nervoso, inclinou-se para trás em sua cadeira exatamente quando Frei e Sudia retornaram. O foco de Serene mudou imediatamente quando ela notou a comida que trouxeram, comparando-a a algo brilhante e celestial. Após a situação agitada, Frei percebeu que ainda tinha um tempo antes do festival terminar e sugeriu visitar Athena, que estava trabalhando meio período em um café. Athena havia aceitado o emprego para se acostumar a estar perto de mais pessoas da sua idade, especialmente outros garotos além de Koshi. Ela apareceu usando um uniforme de empregada, o que atraiu a atenção de todos na loja e a fez corar. Koshi, Suteia e Frei sentaram-se como clientes e observaram Athena trabalhar. Koshi admirou sua dedicação e Suteia parecia cativada pelo uniforme. Quando o pedido deles chegou, Athena acidentalmente tropeçou e caiu em direção a Koshi, mas Suteia conseguiu salvar a comida. Athena pediu desculpas com profissionalismo impressionante, deixando Koshi incerto sobre como reagir. Em outra mesa, um grupo de estudantes do sexo masculino pediu a Athena para mostrá-los o festival. Embora claramente nervosa, ela recusou educadamente. Koshi estava prestes a intervir, mas Frei o impediu, explicando que Athena estava fazendo o seu melhor para ganhar confiança sozinha, e a coisa mais gentil que ele poderia fazer era deixá-la resolver. Frei insinuou que Athena poderia estar se esforçando tanto por causa de alguém importante para ela, implicando Koshi. Mais tarde, na cozinha, uma das colegas de trabalho de Athena a provocou gentilmente, perguntando se ela estava fazendo todo esse esforço por Koshi. Envergonhada, mas incapaz de negar, Athena admitiu em voz baixa. Quando ela se preocupou em deixar o café com poucos funcionários, Frei surpreendeu a todos ao voluntariar Sudia para substituí-la. Sudia aproveitou a chance e rapidamente assumiu o papel com uma persona energética e ligeiramente severa. Com uma pequena pausa disponível, Koshi e Athena saíram juntos para ver outra parte do festival, um concurso de crossdressing. Para a surpresa deles, uma das juradas era Kiria, que era incrivelmente popular entre os estudantes por causa de sua aparência descolada e composta. Até Athena parecia impressionada. O local estava lotado, o ar quente, e Kashi acabou pegando uma bebida gelada para se refrescar. Depois de terminar sua bebida, Koshi de repente percebe que algo está errado. O sabor não é como o de água normal.
Lendo o rótulo, ele descobre que é, na verdade, uma das criações de Minoru, uma mistura que dizem revela a verdadeira natureza de quem a bebe. Isso o confunde, mas ele ignora por enquanto. Assim que o evento de crossdressing termina, Kiria se aproxima de Koshi e Athena, agradecendo-lhes por terem vindo torcer por ela. Ela menciona que tem um passe extra para uma visita guiada pelo labirinto do campus e os convida a acompanhá-la. Athena inicialmente tenta recusar porque ainda tem deveres de sala de aula, mas Koshi, soando incomumente animado e juvenil, solta que quer ir. Por causa do entusiasmo dele, Athena aceita, e os três partem juntos. Seja por causa da bebida ou não, Koshi começa a agir de forma mais aberta e expressiva, mas como alguém da sua idade real. Athena acha esse lado dele reconfortante e espera que ele se comporte assim com mais frequência. O labirinto em si é escuro e estranho, e tanto Kiria quanto Kashi se assustam facilmente, muitas vezes ficando bem próximos um do outro enquanto avançam. Athena parece a mais calma do grupo, o que dá aos outros uma sensação de segurança. Mesmo agindo de forma mais infantil, Koshi ainda tenta cuidar das garotas como um irmão mais novo protetor. Em certo momento, Kiria segura a mão dele e diz que se sente segura andando com ele, e que Athena provavelmente sente o mesmo. Eventualmente, o grupo chega a uma área completamente escura, onde perdem o equilíbrio e tropeçam. Quando as luzes voltam a acender, eles descobrem que caíram em uma pilha desajeitada. Assim que se recuperam, saem do labirinto e voltam para o café. Koshi entrega a Minoru a garrafa vazia do que ele pensou ser uma mistura poderosa, e explica que a bebeu por engano. Minaru pergunta como ele se sentiu depois de consumi-la. Koshi admite que se comportou de forma estranha e disse coisas embaraçosas o dia todo. Sorrindo, Minaru revela que a garrafa não continha remédio algum, era simplesmente água purificada. Ela trocou intencionalmente os rótulos para ver como ele reagiria, o que significa que tudo o que ele disse ou fez veio puramente de seus próprios sentimentos. De volta ao café, a atmosfera fica mais animada agora que Suji assumiu o turno de Athena. Suas habilidades de atendimento ao cliente surpreendentemente impressionam os convidados. De repente, Serena entra correndo, perseguida pelo grupo de pesquisa paranormal do campus, enquanto o comitê disciplinar entra no mesmo momento procurando por Minoru. Para piorar as coisas, estudantes afetados pelos contratempos anteriores de Minoru começam a perseguir Kiria, transformando a cena em um caos total. Alguns dias depois, no dormitório, Kiria recebe uma ligação de casa. A família dela administra uma escola de artes marciais infantis e organiza uma celebração de inverno anual. Este ano, no entanto, seus parentes estão ocupados e não podem voltar. Então Kiria tem que organizar o evento sozinha. Ela se sente pressionada porque a responsabilidade é pesada, mas também a vê como seu dever. Quando Athena ouve a situação, ela se oferece para ajudar, ansiosa para aplicar o que aprendeu em seus cursos de educação e economia. Koshi também está livre e se oferece para ajudar. Antes de sair para comprar suprimentos, Koshi é designado para a tarefa de limpar o banheiro. Quando ele abre a porta do banheiro, ele acidentalmente entra no momento em que Athena está saindo. Assustado, ele rapidamente fecha os olhos e pede desculpas por não ter verificado primeiro. Athena também pede desculpas por usar o banheiro naquele momento. Na pressa de sair, ela escorrega e cai, batendo levemente a cabeça e desmaiando. Por causa disso, ela não tem energia para acompanhar Kiria e Koshi na viagem de compras. Vendo os dois saindo juntos, Minoru comenta de forma provocadora que eles parecem estar indo a um encontro. Envergonhada, Kiria soca a porta e sai furiosa. Koshi a segue, e logo eles se dirigem ao supermercado. Kiria secretamente gosta de ter o dia inteiro só pra ela com Koshi, mesmo que tente não demonstrar muito. Os dois passeiam por várias lojas e pontos turísticos, conversando casualmente enquanto andam. Depois de algum tempo em pé, decidem descansar em um pequeno café. Kiria fica um pouco constrangida, sentindo como se estivessem em um encontro não oficial, embora qualquer um que os observasse provavelmente presumiria que eram apenas irmãos próximos. Assim que a pausa deles termina, eles continuam a reunir tudo o que é necessário para o próximo evento. Normalmente, por volta do Natal, o pai dela se veste de Papai Noel para as crianças no dojo da família. Mas como Kiria está substituindo este ano, ela não quer usar a fantasia masculina usual. Koshi sugere pedir a Frei para adaptar uma roupa especial de Papai Noel projetada especificamente para ela. Kiria também menciona que Athena ficaria adorável em roupas combinando, mais fofas do que ela mesma. Ela insiste, já que pensa que sua própria aparência tende mais para o andrógeno, mesmo que receba muita atenção por ser descolada na escola. Koshi diz a ela que deveria tentar usar roupas fofas com mais frequência, e surpreendentemente, Kiria não rejeita a ideia. Quando voltam ao dormitório, pedem a Frei para criar as roupas. Frei pega sua fita métrica e começa a tirar as medidas de Kiria. Sabendo que o Papai Noel precisa de uma rena, Koshi tenta escapar, mas Frei o pega antes que ele possa fugir. Enquanto Kiria está lá sendo medida, Koshi mantém os olhos bem fechados de vergonha, e eventualmente sai para evitar que as coisas fiquem mais estranhas. O
O plano deles é ir para a cidade natal de Kiria depois, mas quando Koshi retorna ao dormitório para pegar suas coisas, ele acidentalmente abre a porta do banheiro novamente, apenas para encontrar Athena tomando banho, forçando-as a ficar para trás mais uma vez. Naquele exato momento, Serene aparece, divagando animadamente sobre energia lunar e maneiras de consertar a porta que Kiria quebrou antes. Com tudo resolvido, Koshi, Kiria e Serene embarcam em um trem e iniciam a longa jornada para a cidade natal dela. Finalmente, eles chegaram. Quando entraram no dojo da família de Kiria, um monte de criancinhas imediatamente correu, animadas para conhecer os visitantes. Kiria apresentou Koshi e Serene, e as crianças felizes puxaram os dois para a área de troca de roupa para que pudessem participar da sessão de prática para iniciantes. Em pouco tempo, Koshi e Serene estavam alinhados com os alunos mais jovens, seguindo instruções e aprendendo movimentos básicos de judô. Assim que as crianças terminaram a aula, Kiria convidou Koshi para treinar com ela por um tempo. Durante um dos movimentos, seus rostos acabaram inesperadamente próximos, e Kiria acidentalmente o jogou um pouco forte demais, deixando ambos envergonhados, mas rindo da situação depois. Mais tarde no mesmo dia, todos começaram a preparar o dojo para o evento de Natal. Decorações foram penduradas e os alunos receberam pequenos distintivos para elogiar seu bom esforço. Enquanto ajudava a organizar as coisas, Koshi notou uma garota sentada sozinha com uma expressão preocupada. Ele se aproximou dela com gentileza, e ela timidamente confessou que se sentia muito fraca em comparação com as outras crianças, e que não achava que merecia um presente de Natal. Koshi a tranquilizou, dizendo que os distintivos eram para celebrar o esforço, e não a perfeição. Enquanto ela continuasse se esforçando ao máximo e comparecendo aos treinos, ela merecia aproveitar a celebração como todos os outros. Um pouco depois, dois ajudantes alegres, no estilo Papai Noel, entraram na sala, iluminando o ambiente instantaneamente. O irmãozinho de Kiria ficou chocado ao reconhecer a irmã fantasiada. Ele só percebeu isso quando ela falou em seu tom severo de sempre. Assim que os presentes foram distribuídos, a atividade final começou. Um divertido passeio de rena, onde as crianças se revezam montando nas costas de alguém apenas por diversão. Mas acho que nesse caso, pessoal, o Papai Noel é quem deve dar a carona. Koshi interveio para ajudar no jogo e deixou Serena experimentar o passeio primeiro, já que ela parecia ansiosa para participar. Quando as festividades finalmente acalmaram, Koshi saiu para desfrutar da brisa noturna tranquila e admirar a lua. Após um instante, Kiria se juntou a ele em silêncio e sentou-se por perto. Os dois compartilharam um momento tímido e calmo, conversando baixinho sobre o dia e sentindo uma serena proximidade se instalar. Assim que a atmosfera começou a ficar mais aconchegante, Serene apareceu de repente e estragou o momento. Com a chegada do inverno, a temperatura cai drasticamente. Então, Minaru e Frei instalaram um aquecedor na sala de estar do dormitório. É a primeira vez de Koshi usando esse tipo de aquecedor e ele fica fascinado com a sensação de calor e aconchego que ele proporciona. Sudia senta-se perto dele para aproveitar o calor e Athena, observando de perto, não consegue evitar mostrar um toque de ciúme. Todos se reúnem em volta da mesa aquecida e em pouco tempo começam a tocar levemente os pés uns dos outros debaixo do cobertor, sem saber a quem pertence cada pé. Como o espaço sob a toalha de mesa é oculto, o caos divertido rapidamente se transforma em risadas e confusão, deixando o ambiente animado e acolhedor. Koshi percebe o quão confortável e tranquilo é o momento. Isso lembra do tipo de tempo em família simples que ele sempre desejou, algo que sua antiga vida em casa nunca lhe proporcionou, por causa do incêndio que a destruiu. Athena quer confortá-lo, mas Minaru gentilmente se aproxima primeiro, oferecendo apoio à sua maneira carinhosa. Na casa de Kiria, Koshi frequentemente estuda com os irmãos mais novos dela, e eles geralmente acabam cochilando juntos em frente ao aquecedor após longas sessões de lição de casa. Koshi percebe que nunca havia experimentado algo assim antes, fazendo trabalhos escolares em um ambiente tão próximo e de apoio. Athena está prestes a sugerir que estudem juntos em algum momento, mas Minaru intervém e recomenda convidar sua tia primeiro. No dia seguinte, Koshi vai pedir a sua tia para estudar no dormitório. Ela recusa a princípio por causa de sua saúde, mas depois que ele insiste várias vezes, ela finalmente concorda, mas apenas se ele prometer comprar um sorvete para ela mais tarde. Quando chegam ao dormitório, Koshi fica surpreso ao encontrar a sala de estar vazia. Normalmente, Serena está sempre enrolada debaixo da mesa aquecida, mas hoje não há ninguém lá. Koshi e Soudia aproveitam o silêncio e sentam-se para trabalhar em sua tarefa escolar. Em pouco tempo, Koshi fica sonolento e Soutia acaba adormecendo completamente. Eventualmente, Koshi cede ao ar quente e adormece ao lado dela. Sudia acorda sentindo-se superaquecida e se prepara para repreendê-lo, até perceber que ele está realmente dormindo profundamente e nem sequer começou a lição de casa. Com um suspiro, ela termina a tarefa dele e desliga o aquecedor. Assim que o aquecedor para, o quarto esfria rapidamente. Koshi, ainda meio adormecido, estremece e se encolhe mais fundo debaixo da mesa em busca de calor, esticando acidentalmente as pernas na direção de Soudia sem perceber.
O movimento repentino a assusta, e ela se afasta, apenas para Athena entrar e interpretar a cena de forma completamente errada. Atordoada e envergonhada, Sudia entra em pânico e acaba derrubando o aquecedor. Um grande evento de cosplay está se aproximando e Frey precisa comparecer. Antes de sair, ela pede a Kashi para arrumar o dormitório, especialmente o quarto dela. Ela afirma que não está bagunçado, mas assim que ele entra, depara-se com um caos completo. Vendo sua dificuldade, Athena o ajuda a limpar. Enquanto trabalham, um barulho alto vem do quarto de Serene. Athena corre e encontra Serene pendurada na janela, enquanto líquidos estranhos se derramam lá dentro. Serene escorrega, mas Koshi a segura a tempo, mantendo-a segura. Com Frey ocupada, Kiria em uma reunião de fim de ano e Minaru focada em seu laboratório, Koshi fica aliviado quando Tsutaya chega para ajudar. Athena sente um pouco de ciúme, percebendo que Kashi elogia Tsutaya com mais carinho do que a ela. Os três continuam limpando, eventualmente retornando ao quarto de Serene. Serene resiste à ideia a princípio, dizendo que está no dormitório há mais tempo do que qualquer um, e o lugar só ficou animado depois que todos os outros se juntaram. Em seguida, eles verificam o quarto de Minaru e descobrem que ela o transformou em um laboratório de ciências completo. Koshi fica impressionado, mas Minaru diz que farão um tour completo em outra ocasião. De volta ao quarto de Serene, Athena oferece lanches para convencer Serene a deixá-los organizar seus pertences. Eles percebem que muitos itens que ela guarda são valiosos ou significativos, não lixo. Durante a organização, Minaru acidentalmente fica um pouco embriagada com uma garrafa de licor forte que ela descobre. Até Athena fica tonta só com o cheiro. Quando Koshi sai para procurar mais suprimentos, ele encontra Minaru, Serene e Athena, todas cochilando por causa dos vapores. Athena se agarra a ele e, em seu estado meio acordado, admite que não entende por que ele sempre se concentra em Sudia. Antes de dizer mais, ela adormece. Sudia entra, interpreta mal a situação e imediatamente repreende Koshi. Com a aproximação do ano novo, Koshi pergunta sobre os planos de todos. Minaru planeja ficar no dormitório para a pesquisa. Kiria não tem intenção de sair tão cedo novamente. Serene decide permanecer e Athena compartilha planos semelhantes. Ao ouvir isso, Koshi percebe o quão grato ele é por passar o feriado com pessoas que se sentem como família, depois de perder sua casa. Minaru sugere dar uma festa de ano novo, mas ela precisa de ingredientes. Athena está ocupada terminando um presente feito à mão, então Kiria vai com Kashi fazer compras. Durante a viagem, Kashi de repente desmaia de exaustão. Athena corre para dentro depois de ouvir a notícia, e Frey também volta apressadamente. No entanto, Athena a impede de sobrecarregá-lo. Quando verificam a temperatura dele, descobrem que ele está com febre alta, e rapidamente começam a planejar como ajudá-lo a se recuperar. Quando todos ficam sabendo que Koshi está doente, Frey veste instantaneamente uma roupa de enfermeira, enquanto Kiria faz suco de maçã fresco para ele. Serene, divertida com o caos, traz uma variedade de frutas, até tentando cortar um durian antes de ser impedida. Logo depois, Sudia entra apressadamente para vê-lo. Ela se inclina para comparar as temperaturas deles, mas no momento em que suas testas se tocam, ela fica constrangida e desaba sobre ele. Minaru e Athena gentilmente levam Tsutaya para outro quarto para descansar. Enquanto saem, Frey de alguma forma acaba sentada na cama de Koshi. Ouvindo sons suspeitos, Athena retorna e encontra Frey posando dramaticamente sobre ele. Ela intervém para proteger Koshi, mas escorrega e cai sobre ele também. O impacto faz com que suas roupas se desloquem de forma estranha, e ela desmaia de vergonha. Para ajudar Koshi a descansar, Frey e Kiria carregam Athena para fora do quarto. Assim que Koshi acorda, todos concordam em dividir as tarefas. Ainda fraco, mas capaz de andar, ele sai e encontra Kiria, que está lavando roupa. Ela se oferece para lavar as roupas dele, mas depois de se lembrar dos tratamentos estranhos que ele recebeu de Frey e Serene, ela decide não inspecioná-las muito de perto. Como Koshi saiu mais cedo sem roupas adequadas, queria pegar algo para ele vestir, embora a roupa acabe sendo nada mais do que shorts e uma pequena camisa que mal serve. Athena quer cozinhar algo reconfortante para ele, mas a geladeira está vazia. Serene, pensando que os ovos pareciam pequenas luas, os esmagou e comeu todos por curiosidade. Minaru sugere que Athena experimente seu mais novo tempero experimental. Athena recusa a princípio, mas durante a briga delas, o tempero acidentalmente derrama na comida, desencadeando uma pequena explosão que deixa suas roupas manchadas com cores estranhas. A febre de Koshi piora depois de testemunhar o incidente. Como é feriado, as clínicas próximas estão fechadas, então os colegas de dormitório decidem se revezar para cuidar dele. Athena insiste em ser a única a ficar ao lado de sua cama. Ela cuida dele durante a noite, resfriando sua testa e garantindo que ele esteja confortável. No entanto, sua febre ainda se recusa a baixar. Enquanto meio adormecido, Koshi chama suavemente o nome de Athena. Ela segura a mão dele enquanto ele oscila entre a consciência e o sono, relembrando cada momento que compartilharam, desde o dia em que se conheceram até tudo o que viveram juntos. Com ela ao lado, ele finalmente se acalma e adormece. Na manhã seguinte, Koshi acorda e encontra Athena descansando em seu peito, percebendo que ela deve ter ficado ao lado dele a noite toda para cuidar dele.
Assim que sua febre finalmente cede, ele retorna às suas tarefas. E Athena, em silêncio, entrega-lhe um presente feito à mão, um par de luvas aconchegantes que ela criou especialmente para ele. Lembrando que a véspera de Ano Novo aconteceria mais tarde naquela noite, Koshi decide ir às compras para a celebração e convida a Athena para acompanhá-lo. Ela aceita feliz, mas os outros imediatamente decidem ir junto também. Nesse exato momento, Sutia chega, e juntos o grupo inteiro sai para se divertir. Me digam nos comentários, pessoal, qual é a sua meia-irmã favorita? É isso por hoje, pessoal. Assistam ao próximo vídeo e eu vejo vocês no próximo.